Você já pensou que religião é uma questão de opção? Ninguém nasce religioso. Se uma pessoa é religiosa, é porque o pai ou a mãe era religioso ou não era religioso. Porque se os pais são, normalmente vão passar para os filhos o que eles praticam, mas se eles não são, então a pessoa cresce e a partir do momento em que ela decide escolher uma religião, então ela escolhe a religião. Então a religião é uma questão de opção. Eu posso, por exemplo, saber sobre religião desde cedo e depois optar por não praticar, né? Então religião é uma questão de opção. Mas por que existe tantas críticas à religião? Se vamos nas redes sociais, a internet, os meios de comunicação o tempo inteiro estão criticando e sempre falando, e é muito comum ataques inclusive ferrenhos de pessoas que não praticam, não acreditam e insistem em atacar, insistem em anular, em contradizer, insistem em perseguir, insistem inclusive em diminuir. Mas por que há tanta crítica à religião? Geralmente tudo deve ser respeitado atualmente na sociedade. Qualquer coisa que falarmos, temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque tudo é medido e temos que então andar pisando em ovos, né? Porque tudo é motivo de preconceito, de discriminação, é o politicamente correto e temos que ter cuidado com as palavras. Mas quando se trata de religião, então tanto faz. Eu me lembro há um tempo atrás, quando houve um ataque terrorista na França. Você deve se lembrar sobre o Charlie Hebdo. E naquele período, né, aquele ataque, inclusive houve uma campanha muito grande, Somos Charlie, I am Charlie, ou We are Charlie, ou seja, I love Charlie, em defesa, digamos, essa revista, né, que desde 2006 vinha fazendo críticas em nome de uma liberdade de expressão, com sátiras de humor e publicações sobre Maomé. E então, claro, os muçulmanos se sentiram ofendidos e então houve aquele ataque. Eu me lembro que a mídia, na época, publicou alguma coisa assim: o ataque à revista a Charlie Hebdo merece a mais absoluta condenação e rejeição. Claro, o ataque, sim, mas a mídia ela não mostrou os dois lados da situação, né? E ainda o anúncio dizia: nenhuma religião ou projeto político vale o sacrifício de vidas humanas colhidas de forma vil e covarde. Então, quando se trata da religião, o termo diminui de importância, né? E tudo é justificado, exceto o que se relaciona à religião, né? Deboches e zombarias, por exemplo, como o Porto dos Fundos, mais recentemente também aconteceu, quando fizeram zombarias e sátiras com relação a Cristo, a Virgem Maria. O Carnaval do ano atrasado também fez toda uma sátira colocando Jesus Cristo sendo humilhado na passarela, né, do samba, do sambódromo. Então, essas críticas, elas são muito frequentes à religião. E a pergunta é por quê? Por que existe essa insistência, né, em críticas com relação à religião? Se, por exemplo, uma pessoa levanta uma bandeira contra as feministas, por exemplo,
há todo um escarcéu, toda uma confusão, um alvoroço. Por quê? Porque não pode fazer críticas. No entanto, essas mesmas feministas, por exemplo, em Polônia, elas invadiram igrejas e simularam abortos e defecavam e urinavam nos altares. Mas se falar de feminismo, isso não pode. O movimento LGBT também, nos desfiles, nas apresentações, nos movimentos que fizeram em São Paulo, introduziam um crucifixo no ânus, por exemplo, né? Mas não pode falar contra, né, o movimento. No entanto, há essa postura, né? E ninguém fala nada. Por quê? Porque a religião deve ser diminuída, né? Ou a famosa marcha da maconha, por exemplo, né? Não se pode falar sobre, digamos, esse controle do uso de drogas, né, da maconha, e muitos defendem que isso não leva a nada, que deve se legalizar para que não haja toda essa polêmica, e existe toda digamos, essa luta a favor de, e no entanto, quando fala da religião, não tem nenhum problema, pode-se falar à vontade, né? Essa marcha da maconha, por exemplo, a famosa marcha global da maconha, ela ocorre, né, no primeiro sábado de maio. A primeira ocorreu em 1973 em Nova York. E hoje ela é realizada em mais de 190 cidades ao redor do mundo. Então, a sociedade que vivemos hoje, ela tem esse viés. Não se pode falar nada, exceto a tudo que está relacionado com religião. Por quê? Porque há mais pessoas que não praticam ou que não acreditam do que pessoas que seguem. Por quê? Porque muitos não seguem e outro tanto segue a meias, ou fingem que seguem ou não acreditam, e esse é o problema em que nós vivemos. Por exemplo, falar que uma pessoa ora em público é muito condenado. Nossa, aquele representante daquela instituição ou do governo ou de não sei o que ajoelhou e fez aquela oração em público. Isso é um absurdo. Vivemos num país laico e que não pode haver manifestações religiosas. Mas espera aí, não pode haver manifestações religiosas, mas pode haver manifestações em defesa de X, Y, Z, de movimentos este ou aquele, né? Isso sem falar, por exemplo, nas igrejas que são queimadas, por exemplo, no Chile, né, na China, né, por diversos motivos, por motivos políticos, por determinada ideologia pode se sentir ameaçada. Então, existem vários motivos pelos quais as igrejas têm sofrido bastante perseguição e muitas têm sido queimadas, né, nesses países, né. Existem abusos em nome da fé, existem abusos em nome da religião, né. Também é um problema sério que convivemos na sociedade atual. Se na época da Inquisição, né, nós tínhamos as vendas de indulgências, hoje nós temos as vendas de máscaras espirituais que são vendidas nas redes sociais. Nós temos troque o seu carro velho por uma Ferrari se você contribui com tanto, né? Então, aos famosos líderes espirituais, em troca de valor a negociar, né? Então, existe sim abuso, mas a religião, ela o tempo inteiro é atacada. Pessoas que tiveram experiências desagradáveis em suas religiões usam essas experiências como afastamento da religião, como afastamento da fé, porque passaram por algum processo que não resolveram ou que não entenderam, e então se afastaram das suas crenças, das suas religiões, né? Então existe sim, esse, digamos, esse fenômeno, né, desse distanciamento.
Vivemos, por exemplo, num momento em que é discutido muito sobre dois paralelos, a fé, né, a religião e a ciência. E aí nós temos argumentos meios, né, que vamos chamar de meias verdades, para sutilmente anular a fé. Funciona mais ou menos assim. Estudos são realizados, né, e nesses estudos há determinado, digamos, elogios à fé e, paralelamente, fazem elogios, por exemplo, à ciência e tentam, ao igualar a ciência com a fé passa a ter menos valor. Por quê? Porque o que antes a fé resolvia, a ciência passa a ter esse prisma, né? Essa importância. Isso aconteceu com o famoso filósofo Auguste Comte, né? No século XIX, e ali ele afirmava que o conhecimento científico está destinado a substituir e anular os pontos de vista religiosos primitivos. O positivismo científico desse francês, então, foi o que deu origem ao cientificismo atual. A noção de que a ciência tem acesso exclusivo à verdade. A partir daí, então, nós temos essa tentativa, né, de colocar a ciência em substituição da fé, e por isso, por serem duas coisas diferentes, e eu creio que inclusive se complementam mais, não é o que muitos pensadores, muitos intelectuais insistem em separar, onde uma anula a outra, um conceito anula o outro conceito. Então, é mais verdade que na sociedade em que nós vivemos, a fé ela está o tempo inteiro ameaçada, né? Então, essa é a sociedade em que nós vivemos, e muitas pessoas, através de ideias progressistas, através de ideias que totalmente contradizem os princípios da fé, acabam tentando e buscando de todas as formas anular os princípios que regem a fé, que regem a prática da religião. Então é isso, é triste, é lamentável ver, por exemplo, inclusive pessoas que, como passaram por problemas em suas vidas e que não conseguiram entender, não conseguiram resolver, acabam usando então essa experiência negativa para anular o princípio da fé. Esse é um problema e é uma deficiência, isso é uma crise, isso é uma característica do mundo em que nós vivemos atualmente, né? É a crise espiritual que nós vivemos nesses dias. Por hoje é só.